Eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, porque a gente deve, inclusive, observar o que a gente pode fazer e deve observar na hora de comprar e vender um imóvel. Maria vai trazer informações sobre tudo isso, agora está ao lado de um representante do CRES, que vai explicar para a gente como não cair em golpes como esse. Maria Maciel, você, boa tarde. Pois é, Wilson, golpes como esse, né, problemas aí com compra e venda de imóveis, olha, são mais comuns do que a gente imagina, viu? Tem muita gente que acaba aí se dando mal por conta aí desses anúncios ou mesmo ofertas com valores muito abaixo do mercado. Agora, quem vai dar essas dicas e até orientações sobre o que fazer, né, quando você está procurando um imóvel, quer comprar uma casa, uma residência, é o Sérgio Cabral, que é presidente do Conselho Regional de Corretores aqui de Alagoas. Boa tarde, Sérgio. Bom, qual é o principal cuidado que as pessoas devem ter na hora de alugar ou comprar um imóvel? Boa tarde a todos os ouvintes da Gazeta. A principal é você procurar se a pessoa está inscrita no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. O Conselho fornece essa carteira aqui, que dá uma identificação para o corretor inscrito no Conselho. Então, a primeira coisa é ele perguntar se o cara é corretor. Se a pessoa é corretor ou corretora, que passe o número da inscrição, que aí você pode pesquisar sobre esse corretor. Nós temos diversas formas de que você possa perguntar sobre isso. Nós temos o site, né, CRES-AL, nós temos o Instagram, CRES Alagoas, né, e temos também o setor de fiscalização, aonde você pode fazer a denúncia, né. Nós temos o número da fiscalização, ao qual a pessoa que conheça alguém que esteja vendendo imóvel, que esteja fazendo qualquer negociação inerentes à venda de imóveis, que ela possa ser denunciada no CRES. Agora, Sérgio, tem muitas situações que as pessoas querem negociar direto, né, com o proprietário, muitas vezes para não pagar a comissão do corretor. E aí, como é que fica? A pessoa tem que verificar a documentação, se aquela documentação é realmente verdadeira. Olha, na realidade é o seguinte, só quem pode vender o imóvel sem ser corretor de imóveis é o proprietário. Aí não tem problema nenhum, ele pode fazer a venda direta, sem um corretor, sem problema. Agora, ou tendo uma intermediação somente com o corretor, certo? Então... Mas nesse caso, por exemplo, que a gente mostrou na reportagem, a pessoa que aplicou esses golpes, que estava vendendo o mesmo imóvel para várias pessoas, ela era proprietária. Agora, o que ela tinha que ter apresentado, né? O que as pessoas que compraram tinham que ter pedido para ela em relação à documentação, para constar realmente, né, constatar essa veracidade? Eu gostaria primeiro de fazer uma correção, certo? Gostaria de falar que nós estamos falando direto com a TV Pajuçara. O costume, às vezes, de ser chamado tantas vezes, você confunde. Mas nós estamos aqui falando com os ouvintes da TV Pajuçara e eu agradeço a todos os ouvintes. Então, veja bem, você tem que ter cuidado com a documentação exigida. Na compra de um imóvel, a primeira documentação que você tem que exigir do vendedor, tanto do corretor como do proprietário direto, é a certidão de ônus. Essa certidão de ônus, ou a certidão vintenária de ônus, ela vai dizer a vida desde o nascedouro desse imóvel, um apartamento, um terreno em condomínio ou uma casa, não é? Se ela existe algum gravame, ou seja, se sofreu algum bloqueio da justiça, algum bloqueio da justiça do trabalho, qualquer gravame, um penhor, não é? Então vai estar transcrito nessa certidão de ônus que você pode colher, dependendo da região, no primeiro cartório de ofício de imóveis, no segundo cartório de ofício de imóvel que abrange aquela área do Vergel, Ponta Grossa, não é, aquela área mais central, não é, e do terceiro cartório de ofício. Então você tira uma certidão de ônus que ela vai constar ali tudo sobre esse imóvel. Então você fica realmente reguardecido com isso. Aí vem as certidões exigidas, certidão de condomínio, se é um imóvel de condomínio, né, e certidão de IPTU. Logicamente, todos os imóveis pagam IPTU, então essa realmente não pode ser liberada. As de condomínio sim, porque às vezes é um terreno fora do condomínio, uma casa fora do condomínio, aí não precisa. Mas se é apartamento, se é imóvel em um condomínio fechado, tem que ter essa certidão de condomínio. E logicamente tem umas certidões que elas são dispensáveis, né? Certidão da Justiça Federal, certidão da Justiça do Trabalho, certidão da Justiça Estadual. Agora, logicamente, se você quer ter uma segurança mais ampla, aí você exige
todas essas certidões. Tá certo. Obrigada, então, pelas informações. Olha, resumindo, além de todos os cuidados, Maria, a pessoa que vai comprar, está interessada, tem que se resguardar, pedir toda essa documentação. É importante porque existe, sim, muita gente querendo aplicar golpes. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, excelente. De bom a gente sempre trazer informações importantes como prestação de serviço para que ninguém caia mais num golpe terrível como esse, que é o sonho da casa própria virando pesadelo, né? Maria, eu queria que você aproveitasse o Sérgio, que está agora aí representando o presidente do Cresce, para falar sobre essa situação. A gente quer saber o seguinte: muitas pessoas compraram essas casas apenas com aquele contrato chamado contrato de gaveta, que é o contrato de compra e venda, mas autenticado com a assinatura do cartório, tudo certinho, reconhecimento de firma, tudo certinho. O que eu quero saber do Sérgio é se essas pessoas agora, por exemplo, 5 pessoas compraram a mesma casa, mas aquela que estava morando desde o início, quando foi vendida a casa para ela, mesmo que esteja naquele papel de compra e venda, essa data, inclusive, como antecipada, aliás, essa data anterior, ele poderá, então, recorrer para registrar essa casa e ficar para ele, ou vai ter problemas, então, para poder conseguir manter a sua casa da moradia, como nós vimos aí no caso do porteiro, da secretária e muito mais, Sérgio? Bom, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta. Nesse caso específico que a gente mostrou, né, que a pessoa vendeu para o mesmo imóvel para várias pessoas e um dos primeiros que comprou, que inclusive mora no imóvel, ele assinou um contrato de compra e venda com reconhecido em cartório, né? Como é que vai ser agora? Ele tem o direito, as outras pessoas que compraram, quem que é realmente que vai ser o dono desse imóvel? Vai dar um pouco de trabalho para resolver tudo isso? Como é que fica a situação? Olha, vai dar um pouco de trabalho, sim, né? Se o primeiro comprador teve a expertise de já registrar em seu nome, então vai ser difícil. Se ele não registrou na compra e venda, aí vai se judicializar, né? E o juiz vai decidir. Mas, na realidade, quem comprou primeiro, que tem um contrato com firma reconhecida em cartório, né? Ele está na primeira ali, vamos dizer, na primeira instância, né? Quem veio por segundo, terceiro ou quarto, esses aí vão ter um pouco mais de dor de cabeça, entendeu? Então, sempre que você for comprar um imóvel, a primeira pergunta é: o senhor ou a senhora é corretor de imóveis? Sou. Você, por favor, me apresenta a sua credencial. Isso não faz... O corretor, inclusive, fica até satisfeito quando você faz isso, entendeu? Porque você sabe com quem está lidando. Porque isso acontece realmente, em especial nos portais privados. O Cresce e o Sistema Cofesse está implantando uma plataforma exatamente somente para corretores anunciar. A gente sabe que realmente o trabalho do corretor é importante, mas no dia a dia, principalmente, né, nesses bairros mais pobres, a gente vê que não tem a figura. Então, essa compra, venda é feita diretamente, né? Então, essas famílias, muitas vezes humildes, né, que não têm tanto conhecimento, então o cuidado que elas têm que ter, então, é em relação a essa documentação mesmo. Isso. Na realidade, é muito interessante que a TV Pajuçara esteja fazendo essa matéria, porque eu sei da audiência e ela abrange muito. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, que pensam em comprar um imóvel, a primeira coisa, assim, procurar um corretor de imóvel. Se é inscrito e exigir a documentação necessária que eu disse. A primeira, não esqueçam nunca, certidão de ônus ou vintenária de ônus. Certo, muito obrigada, Sérgio, pelas informações. Então é isso, a gente vê uma situação realmente complicada, né? Dessas famílias, essas pessoas que adquiriram esse imóvel e agora não vai ter jeito, vai ter que brigar na justiça para fazer valer os seus direitos e realmente vai dar muito trabalho. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço ao Sérgio também pelas informações importantes e os alertas que foram trazidos aqui através do Cresce. Pegue sempre aí o corretor realmente credenciado. E só para falar para vocês, então, que é importante, essa pergunta que eu fiz para a Maria volta daqui a pouquinho comigo, trazendo mais detalhes, mais informações de outros assuntos. Só para alertar as pessoas, nós vimos aquela senhorinha, coitada, já no finalzinho ali, desesperada, sem saber o que fazer, comprou a casa com tanto sacrifício, ralou na enxada, aquele outro rapaz também, o porteiro, que comprou a casa para dar o conforto para a família e não nesse desespero. Vocês que já estão na casa, que compraram essa casa logo no início, se vocês têm esses documentos de compra e venda, que foram inclusive no cartório ali, que reconheceu firma e tudo mais, tem esses documentos, já vai buscar judicialmente. Procura a Defensoria Pública e vai para a briga, para poder se resguardar. Porque as outras pessoas que compraram após vocês, elas vão brigar também na justiça, porque elas pagaram o dinheiro para essa vigarista que está vendendo casas, né, sem 3, 4 pessoas para o mesmo imóvel, que ela pague pelo preço dela, ou que pegue o prejuízo do dinheiro, devolva às pessoas
valores para que as pessoas possam evitar, então, o sofrimento que estão vivendo. Agora, as pessoas que estão nas casas precisam rapidamente ou registrar isso em cartório, porque aí fica ileso, tranquilamente, está garantido, ou simplesmente correr para a Defensoria Pública, adquirir advogados para poder poder defender e judicializar, porque aí o juiz vai decidir, bom, o senhor já mora aqui há mais de 30, 40 anos, o senhor pode entrar até como chamado uso capião. Então fiquem tranquilos para que vocês não percam o seu teto, como o caso daquela senhorinha, daquele porteiro que nós vimos agora emocionado, podendo perder o teto que lutou com tanto sacrifício. Fica a dica para vocês, tá bom?